fome, olhos pesados. Ao levar o lixo para fora, Mariana percebeu 2 bicos de mamadeira escondidos entre restos de leite aguado. Quem faz isso com leite de bebê? A pergunta bateu em sua cabeça como martelo. Instintivamente guardou um dos bicos em uma sacolinha. No jardim da mansão havia luzes de festa, mas o cheiro de podridão dominava o ar. Todos agiam como se nada pudesse ser descoberto. Henrique não era cruel, apenas estava cego de luto e sobrecarregado pelo trabalho. O homem passava o dia em reuniões, assinando contratos, voltava exausto, tentando ser pai e empresário de uma fortuna sufocante. Camila, doce nas fotos e dura nos negócios, administrava cada detalhe: visitas, remédios, horários. Com Roberto, o motorista que sussurrava segredos atrás das portas, sorria de canto e mandava mensagens no celular em modo avião. Mariana viu tudo, anotou mentalmente e engoliu a raiva. Meu Deus, me dê um sinal. O sinal veio quando o bebê regurgitou um líquido cinza e o cheiro do leite queimado subiu. A faxineira estremeceu, pegou a mamadeira, cheirou e piscou com força. Algo estava errado. E se eu disser que não era só o leite? Enquanto isso, a mansão fervia. Havia um jantar para investidores, flashes de fotógrafos, risadas que doíam nos ouvidos. Camila desfilava como uma rainha. Roberto se movia como sombra fiel. No quarto, sem ar-condicionado, o bebê chorava rouco. Mariana fechou a porta e sussurrou. Estou aqui, meu pequeno. Pegou o bebê no colo. Ele lutava, faminto. Ela desceu escondida, preparou a fórmula correta, sem mistério, e deu aos poucos. O menino segurou a mamadeira como se fosse um salva-vidas. Na TV, Camila era exaltada como modelo de madrasta. No berço, a verdade mordeu a língua. Mariana fotografou as mamadeiras e o frasco transparente esquecido atrás da cortina. Sabe aquele instante em que tudo vira prova? A manhã seguinte trouxe a decisão. Ou eu tento até o fim, ou esse bebê sofre sozinho. Pediu 1 hora de folga para buscar remédio da mãe e correu até um posto de saúde, onde a prima da vizinha trabalhava como técnica. Não deu para exames completos, mas ouviu uma frase que explodiu seu peito. Isso aqui está diluído demais e contém antialérgico. A manhã seguinte trouxe tensão no ar. Clara sentiu cada músculo do corpo pesado de sono, mas não podia vacilar. Ela guardou o bico de mamadeira que tinha retirado da lixeira, embrulhando-o com cuidado em uma pequena sacola. O cheiro do leite aguado ainda parecia impregnado no ar da cozinha, lembrando-a do perigo que rondava silencioso na mansão. Enquanto isso, no salão principal, a festa continuava. Luzes piscavam, risadas ecoavam, e uma aura de falsa alegria preenchia cada canto. Rafael, o patriarca, não era mal intencionado, mas consumido pelo luto e pelo trabalho. Entre contratos e reuniões intermináveis, ele voltava para casa exausto, tentando equilibrar a figura de pai com a pressão de administrar uma fortuna que parecia sufocá-lo. Sofia, elegante e fria, comandava tudo com mão de ferro. Cada visita, cada remédio, cada horário era meticulosamente controlado. Ao lado dela, Miguel, o motorista, parecia mais uma sombra do que um funcionário, rindo de forma contida, sussurrando por trás de portas fechadas e enviando mensagens no celular, sempre no modo avião. Clara percebeu cada movimento, anotou mentalmente, respirou fundo, engolindo a raiva e o medo. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando o bebê regurgitou um líquido cinza e o cheiro estranho do leite queimado subiu pelo ar. Clara tremeu, segurou a mamadeira, aproximou do nariz, piscou várias vezes. Tem algo muito errado aqui, pensou. E não era apenas o leite. À noite, a mansão fervia com o jantar para investidores. Flashes de fotógrafos, risos ensaiados e passos apressados preenchiam o ambiente. Sofia desfilava como uma rainha, perfeita e inalcançável, enquanto Miguel circulava como uma sombra silenciosa, atento a cada detalhe. No quarto do bebê, sem ar-condicionado, o pequeno chorava rouco. Clara fechou a porta, encostou-se à parede e sussurrou baixinho. Estou aqui, meu anjo. Pegou a criança nos braços, que se agarrou a ela com força, faminto e desesperado. Clara desceu pelas escadas com cuidado, preparou uma fórmula correta, sem segredos, e ofereceu ao bebê em pequenas doses. O menino segurou a mamadeira como se fosse a única salvação,
enquanto na TV da sala apresentavam Sofia como exemplo de madrasta exemplar. Mas no berçário, a verdade mordia a língua. A faxineira sabia exatamente o que estava acontecendo. Clara fotografou cada mamadeira preparada e o frasco transparente esquecido atrás da cortina. Naquele instante, cada detalhe contava. A prova estava em suas mãos e ela sabia que não poderia hesitar. Na manhã seguinte, Clara tomou uma decisão firme. Ou eu arrisco minha vida, ou esse bebê sofre sozinho. Pediu folga por 1 hora, usando a desculpa de buscar remédio para a mãe, e correu até um posto de saúde onde uma conhecida da vizinha trabalhava como técnica. Não foi possível fazer todos os exames, mas uma frase detonou seu coração. Isso aqui está diluído demais e contém traços de antialérgico. O medo e a raiva se misturaram. De volta à mansão, no portão, Miguel a observava de cima a baixo, com um sorriso torto. Clara respirou fundo, respondendo com a coragem que não sabia possuir. Fui rezar. Ele riu, mas o olhar entregou o medo. Quando o covarde teme, os planos aceleram. Naquele fim de tarde, Rafael avisou que viajaria para fechar um contrato em Recife. Sofia fingiu tristeza, pegou o bebê por 3 minutos e passou para a babá novata, que nunca havia segurado a criança, seguindo uma lista rígida de horários. Clara percebeu imediatamente a insegurança da nova funcionária. Ela não sabia nem posicionar o bebê direito. Miguel, sempre atento, limpava o carro do patrão como se fosse uma joia rara. Clara, disfarçando, encostou o balde e viu pelo vidro do carro um porta-luvas abarrotado de envelopes marrons. Ao lado, um chaveiro de hotel barato, daqueles de beira de estrada. Quem em um carro de luxo usaria isso? Só quem está com a mente em outro lugar? E esse outro lugar tinha o rosto de Sofia. À noite, a mansão mergulhou em silêncio, pesado como um túmulo. Sofia se trancou no escritório com Miguel, risadas baixas, cheiro de perfume caro misturado com gasolina. Clara, no corredor, viu a sombra dos dois se abraçando atrás da cortina, engoliu em seco, apertou o celular no modo gravação e captou cada sussurro. Falta pouco amor. Quando o testamento sair, ninguém nos segura. Amanhã à noite, dose dobrada para acabar com as consultas. A frase atingiu Clara como um soco. Ela recuou, trombou em uma mesinha, quase derrubando um vaso. Silêncio. A porta se abriu. Tem alguém aí? Ela correu, coração disparado, se enfiou no lavabo, luz apagada, rezando baixinho. Foi por pouco. Quando achou que estava segura, ouviu um choro diferente. Não era o bebê, era vindo de trás da parede. Clara tateou o papel de parede da escada, achou uma fresta, empurrou um quadro e encontrou um compartimento raso. Dentro, fotografias. Sofia e Miguel em um motel de estrada. Sofia assinando papéis com um homem desconhecido. Miguel entregando envelopes a uma médica. E no fundo, um pendrive com a etiqueta Plano B. O mundo de Clara ficou embaçado. Ela guardou tudo no avental, prometendo a si mesma. Se eu cair, caio falando. Mas ainda havia uma peça mais suja no tabuleiro. Sofia marcou um brunch de caridade com Rafael e trouxe um advogado sorridente, que falava com voz mansa. É só atualizar as coisas, querido padrão. Rafael, exausto, assinou a capa do documento prometendo revisar depois. Clara, servindo café, percebeu o sumiço discreto da pasta original. Troca de capa, golpe de firma, cada mamada do bebê agora era crítica. A criança desmaiava rápido demais. Clara começou a inverter o que deveria ser dado pela babá novata, substituindo pela fórmula correta e guardando a mamadeira adulterada como prova. Os dias se transformaram em contagem regressiva. Quando Rafael saiu para uma reunião, Clara entrou no escritório da suíte e comparou assinaturas. A de Rafael era firme e elegante. A do documento novo, um rabisco falso. Fotografa aqui, fotografa ali, salvou tudo no celular e enviou para um e-mail secreto. A campainha tocou. Um pediatra indicado por Sofia chegou para acalmar Rafael. Clara percebeu de imediato o sotaque ensaiado do médico. Ele já havia pisado ali antes. Lembrou-se do chaveiro do hotel barato. Desceu até a garagem em busca de pano e abriu o porta-luvas. Dentro, além dos envelopes, um carimbo médico. Miguel, o motorista, era o correio do golpe. No banheiro de serviço, porta trancada,
Clara viu os vídeos no pendrive, instruções de Sofia a babá para diluir a fórmula, reclamações de Miguel sobre o custo dos remédios, a médica explicando como microdosar antialérgico sem levantar suspeitas. A última pasta chamava-se Plano B. Forjar o sequestro do bebê e culpar uma funcionária emocionalmente instável. No espelho, Clara viu seu reflexo tremer, mas não recuou. Ela era a última defesa do bebê. A noite avançava, silenciosa, mas cada sombra parecia viva. Clara sentou-se à beira do berço, observando o bebê respirar, sentindo a casa prender a respiração junto com ela. Câmeras com luzinha apagada, alarme desligado, vento que não vinha de lugar algum. A tensão era palpável. A porta da suíte girou devagar. A babá novata entrou com uma mamadeira na mão e uma pequena seringa escondida no bolso do jaleco. Clara a ergueu com firmeza. Eu dou. Você entrega. A mulher engoliu em seco. Ordem da senhora. Mas quem paga a sua consciência? A babá tremeu. Eu preciso do dinheiro. E se fosse seu filho? As mãos da mulher falharam. A mamadeira caiu. Clara pegou o celular e gravou. A babá confessou baixinho. 2 gotas a mais hoje para terminar logo. O choro do bebê explodiu dentro da casa. Um sirene de alerta para Clara. Sem hesitar, ela correu com a criança no colo, descendo a escada de olhos atentos, e deu de cara com Miguel, sombra densa no corredor. Chave do alarme em uma mão, algemas de plástico na outra. Acabou, mocinha. O sorriso dele era de serpente. Clara recuou, protegendo o bebê. Se encostar, eu grito! Toda a casa vai ouvir. Ele avançou. Mas Clara, no reflexo de mãe desesperada, enfiou a mão no avental e sacou a caixinha preta do pendrive. O juiz vai ouvir. Miguel parou incrédulo. Onde pegou isso? No seu buraco atrás do quadro. Ele xingou, avançou para cima dela. Clara, num reflexo instintivo, mirou o olho dele com a ponta da mamadeira. Ele berrou. O bebê chorou ainda mais alto e a casa acordou com o caos. Quando a luz finalmente acendeu, a máscara caiu. Sofia surgiu no corredor com roupão de seda, maquiagem perfeita, às 3 da manhã. O olhar de Clara foi direto. O espetáculo de vocês acabou. Ela apertou play no celular. Vozes, datas, valores, a médica, o plano de sequestro, a babá tremendo, o carimbo do porta-luvas. Rafael saiu do quarto, cabelo bagunçado, alma em frangalhos. O que está acontecendo? Sofia tentou abraçar, dizendo: Amor, ela enlouqueceu. Miguel, de olho inchado, gaguejou. É mentira. O bebê tossiu fraco, assustando Rafael. Ele olhou para a criança, depois para Clara, depois para os dois e decidiu ouvir. A decisão dele mudaria tudo. Clara abriu a gaveta e tirou mamadeiras duplicadas, fotos das trocas, prints de transferências. O testamento que Rafael assinou era falso. O documento não era verdadeiro. O médico era uma fraude. O porta-luvas do carro, com o carimbo, também. Miguel recuou. Sofia tentou rir. Fanfic, disse ela. Clara levantou o último trunfo. A babá, atrás da porta, chorando, falou tudo. Rafael sentiu o mundo girar e, antes que pudesse reagir, sirenes soaram no portão. Quem chamou a polícia? Clara. Ela estava cansada de ser invisível, mas a virada ainda não tinha terminado. Na delegacia, o clima estava tenso. A médica caiu primeiro, confirmando o carimbo, os pagamentos, cada detalhe que Clara havia descoberto. Miguel confessou parte do esquema, mas tentou jogar a culpa em Sofia. A máscara da vilã começou a rachar. Sofia, de semblante perfeito, tentou posar de vítima. Falava sobre perseguição da funcionária, inveja e mexericos. Rafael, em silêncio, absorvia cada palavra. Seus olhos, porém, não desgrudavam do bebê, agora mais calmo e se recuperando da alimentação correta. Quando o delegado perguntou sobre o testamento, Sofia abriu o sorriso final. Era para proteger o patrimônio do meu enteado. A palavra enteado cortou o ar como uma lâmina. O delegado abriu a pasta e percebeu algo estranho. Naquele documento, a criança não herdaria nada. O silêncio caiu pesado, e a máscara da vilã finalmente estourou. A perícia confirmou. Assinatura falsa, carimbo falso, transferências feitas a partir do celular de Miguel conectado ao Wi-Fi da mansão. E o pendrive?
O pendrive continha metadados com nome e CPF de quem editou os vídeos, Sofia Caldas. Trabalho de amador metido a esperto, disse o perito impassível. Rafael baixou a cabeça e chorou como os ricos tentam não chorar. Clara colocou a mão no ombro dele com respeito. Você foi enganado no pior momento da sua vida. Ele assentiu, quebrado. E você salvou meu filho quando todo mundo me aplaudia por nada. Mas ainda havia uma última bomba. No meio do depoimento, bateu na porta um advogado cinza, frio, representando a tutora legal, a irmã da falecida esposa de Rafael. Ele trouxe exames de auditoria de uma ONG que a cunhada investigava antes de morrer. Havia uma doação milionária saindo da empresa de Rafael para uma ONG fantasma. E quem assinava? Sofia como consultora voluntária. A cunhada suspeitava de irregularidades médicas na morte durante o parto. O nome do anestesista coincidia com o visto no chaveiro barato que Miguel carregava. O plano de Sofia era antigo. Ela não queria apenas a fortuna, queria apagar as duas pessoas que realmente amavam Rafael. E esse era o último movimento do tabuleiro. Quando o promotor pediu a prisão preventiva de Sofia e Miguel, o juiz olhou para Clara e disse: se você não tivesse visto o que ninguém viu, esse bebê talvez não estivesse aqui. A voz do juiz falhou. Mas lá fora, a imprensa já se aglomerava. Justiça finalmente começava a respirar. Rafael pediu proteção para Clara e a contratou como cuidadora principal. Salário alto, estudo garantido para o filho dela, casa segura. Ela falou com a voz firme que não tremeu nem na madrugada. Eu só quero que ele viva. O resto a vida ajeita. O bebê mamou forte, abriu um sorriso banguela e agarrou o dedo de Clara como quem escolhe sua guardiã. E o narrador lembra: nunca subestime o poder de quem limpa por fora e enxerga por dentro, porque algumas vitórias são eternas. A última peça do quebra-cabeça finalmente se encaixou. Clara, firme, abriu a gaveta de Rafael e mostrou tudo. Mamadeiras duplicadas, fotos das trocas, prints de transferências, o testamento falso. O médico? Uma farsa? O porta-luvas do carro, com o carimbo que entregava cada detalhe do golpe. Miguel recuou e Sofia, sem saber como reagir, tentou rir, mas era inútil. Atrás da porta, a babá novata chorava, confirmando cada passo do plano de Sofia. Rafael olhou para Clara, para o filho, e pela primeira vez respirou aliviado. A sirene da polícia ecoava, e a verdade finalmente ganhou voz. Na perícia, cada assinatura falsa, cada transferência feita do celular de Miguel pelo Wi-Fi da mansão, cada vídeo do pendrive com metadados apontando Sofia Caldas como autora, tudo provava o golpe. Sofia não tinha mais escapatória. Miguel confessou parcialmente, mas a justiça não permitiria que a verdade fosse silenciada. Rafael, ainda abismado, abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Clara, de pé ao lado, sentiu o peso da vitória. Salvar aquele bebê significava mais do que derrotar os vilões. Significava restaurar a esperança, mostrar que coragem e atenção aos detalhes podem mudar destinos. O bebê sorriu, banguela, agarrando o dedo de Clara como quem escolhe sua guardiã para sempre. Rafael, emocionado, disse com voz embargada: você salvou meu filho quando todos aplaudiam sem perceber a verdade. E por isso, você terá sempre minha gratidão. Clara olhou para ele, para a criança, e sentiu que cada pequeno gesto, cada detalhe observado, cada risco tomado, tinha valido a pena. A lição era clara. Nunca subestime quem observa e cuida, mesmo quando ninguém mais vê. Agora eu quero saber de você. De onde você está assistindo? Você gostou dessa história? Quer que eu conte uma parte 2 ainda mais intensa? E para refletir, às vezes, aqueles que parecem invisíveis têm o poder de transformar vidas inteiras. A coragem não se mede pelo tamanho da pessoa, mas pela força de suas escolhas e pelo amor que protege os mais vulneráveis.